As primeiras notícias desta manhã, desta segunda-feira, 6 de março, a Justiça manteve a prisão dos líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, José Rainha Júnior e Luciano de Lima, durante a audiência de custódia realizada na manhã deste domingo em Presidente Venceslau. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Ramos Euclides Guarnieri Pedrão, eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória da cidade, no caso de Caiuá. Pois é a prisão desses dois elementos, do José Rainha Júnior. O José Rainha já é um assíduo frequentador, né? E o Luciano de Lima, que também participa junto com ele nas ações da FNL. A prisão, acredito que a custódia acontecida ontem, levou em conta que a suspeita de extorsão, que envolve mais de 10 casos de extorsão, não é, Fernando Jesse? Eu acredito que a situação ali era a seguinte, lógico que nós estamos falando aqui, não existem ainda, tem que tudo ser apurado, ser levantado, mas a apreensão dele hoje, a prisão dele se deve a essa possibilidade de ele estar extorquindo ali os fazendeiros, os proprietários das terras. É uma coisa interessante, né? Primeiro porque o governador Rodrigo Garcia, no passado, ele já fez ali uma lei, um decreto, para acabar esse problema que nós tínhamos aqui no Pontal, regularizando aquelas terras todas, né, supostas terras devolutas, terras improdutivas, aquela problemática toda. Isso acabou. E no passado, não muito recente, aí, de 4 anos atrás, praticamente essas invasões todas se deram fim. Não, acabou. Né? Nós não tivemos assim, aquele caso que era toda semana uma invasão nova. Isso acabou. E agora, eu acredito que ele deva ter se empolgado aí, porque o governo o antigo, né, agora voltou, né, o governo do PT, então acho que ele deu uma empolgadinha aí e foi aí para cima para tentar restaurar esse processo dele de invasão de terra e tudo mais. Mas é aquele negócio. O José Rainha, conforme você disse, Adilson, ele é um grande frequentador já de prisão. Ele acabou de sair da prisão, inclusive, e a se confirmar toda essa possibilidade de ele estar tentando extorquir dinheiro desses proprietários rurais, a pena dele vai ser agravada. Eu acredito que ele vai passar aí mais alguns bons dias aí pensando e refletindo sobre a sua vida. Os advogados de defesa dos líderes da FNL, o Rodrigo Chisolini e o Raul Marcelo, informaram que estarão entrando com recurso e poder trabalhar aí a soltura dos presos. Agora um detalhe, né, Jesse? Se confirmar, é claro, como você falou e como diz a nota, é uma questão de investigação, eles estão sendo acusados, denunciados, enfim, tem que ter toda uma apuração. Agora, isso mostra, eu até comentei aqui antes de nós entrarmos no ar com o Ricardo, nosso editor aqui, que isso demonstra que não é uma questão ideológica, né, de você defender um princípio de que a questão da terra. Porque se for uma questão de extorsão, é uma situação complicada, né? Aí é crime, né? Isso é crime. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão, só complementando aqui. Há um tempo atrás, eu estive no Pontal, eu visitei ali assentamentos, eu tive acesso a esse pessoal que reivindica a questão de terra. Pouca gente sabe, mas eu sou sobrinho de um arcebispo, né, da Igreja Católica, e a Igreja Católica tem ali uma atuação muito próxima desse pessoal, né? Até pelo nosso antigo bispo, Dom José. E eu conversei com eles ali, eu tenho uma visão totalmente diferenciada dessas questões de como é que nós deveríamos fazer o assentamento. Eu acho que nós deveríamos criar algumas vilas de agronegócio, a terra devia ser feita algum sistema ali parecido com uma cooperativa. Inclusive, para isso, em 2018, nós tínhamos uma reivindicação muito grande de trazer uma unidade da Embrapa para cá, justamente para resolver esse problema. Agora, você dá um pedaço de terra para a pessoa, não dá assistência nenhuma, não dá amparo nenhum, não dá nada, deixa o cara lá. Você sabe o que acontece ali, Jéssica? Eu presenciei isso. Tem pessoas que estão ocupando hoje assentamentos que a mulher trabalha na prefeitura e o marido trabalha na iniciativa privada e a terra está lá para nada. Então, eu acho que esse modelo aí que nós usamos hoje de assentamento é o que propicia esse tipo de coisa aí. Então, eu acho que está na hora de nós sairmos um pouco, né, pensarmos fora da caixinha, né, que nem o pessoal fala. Eu já penso um pouco além. Eu já dava um bicudão nessa caixinha logo e fazia ali uma coisa realmente que interessasse para todo mundo. Acabar com esse negócio. É lógico, não dá para ter terra para todo mundo também, né?
Muito bem. Já em outro inquérito policial foram realizadas na sexta-feira buscas domiciliares que resultaram nas apreensões de 2 fuzis de calibre 556, 2 espingardas de calibre 12 e uma de calibre 357, que estavam em posse legalizado de um fazendeiro que é alvo de investigações sobre disparos contra sem-terras durante uma ocupação de propriedade rural no mês passado. Esse aí é um outro problema, né? Porque o que está acontecendo agora é que os proprietários de terras, eles estão se armando, de fato, para poder defender a sua terra. E eles estão, além de se armarem, estão dizendo que vão atirar mesmo, que a quem tentar fazer invasão, e a gente tem visto já alguns filmes que estão rolando nas redes sociais, desse tipo de ação, né? Disparos de tiro para cima ou na direção dessas pessoas que estão ali, muitas delas também nem sabem por que estão lá. Sim. Né? E agora, recentemente, no sábado mesmo, um grupo de pecuaristas, de produtores rurais, acabaram prendendo um ônibus que estava cheio de passageiros dentro, indo para uma propriedade rural, numa fazenda chamada Ouro Verde, para poder fazer invasão. E eles cercaram, de uma forma até não muito bruta, mas cercaram, falaram, ninguém vai descer do ônibus, e nós vamos levar o ônibus até a empresa para descobrir quem é que foi que financiou esse ônibus para trazer vocês aqui, porque para poder apurar quem é que está por trás realmente dessas invasões, né? Para vocês verem, né? Um problema vai gerando outro, que vai gerando outro, que vai gerando outro, e a coisa não se resolve. Agora, pelo menos nesse ponto, eu acredito que o governador Tarcísio, junto com a força policial, né, do nosso estado, eles não vão aceitar esse tipo de coisa. Então está na hora já de tomar uma providência, onde o poder público não atua esse tipo de coisa aí, né? Nesse caso fica errado os proprietários de terra, porque começam a se armar, poderão ali, inclusive, dar uma bala onde não devem, né? Mas eles têm que proteger a terra deles. E, por outro lado, os invasores que não têm razão nenhuma. Agora, o que não podemos deixar acontecer novamente é o que nós vimos no passado. Equipamento agrícola sendo queimado, casa sendo queimada, carro destruído. Aquele caso que aconteceu lá em São Carlos, onde invadiram um campus de pesquisa agropecuária, quebraram, arrebentaram com tudo. Ali foram anos perdidos de trabalho. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, eu acho que o governo tem que ter austeridade nesse tipo de situação, coibindo isso e dando um basta nesse negócio, porque, afinal de contas, a própria lei que foi colocada aí já não permite mais esse tipo de coisa. Então, vamos pensar um pouquinho diferente aí para resolver o problema, né? E um detalhe, quando o Rodrigo Garcia, governador, ele esteve aqui, teve eventos aí falando sobre a regularização das terras, foi falado que, inclusive, em termos de investimentos, se você tem tudo regularizado, acaba ajudando todo mundo. E se fica uma bagunça, quem é que vai querer fazer um investimento numa situação de instabilidade? Esse é o maior problema, né, Gerner? Nós temos a nossa região aqui, nosso pontal do Oeste Paulista, né, o pontal do estado, ali é uma região que poderia ter um trabalho maior, um investimento maior, outras agroindústrias virem para cá. Então, todo esse tipo de coisa é o que causa insegurança jurídica nesse pedaço aqui. E você está corretíssimo. Você acha que eu ou qualquer outro empresário colocará dinheiro num lugar daquele onde você não sabe o que está acontecendo? Está correndo o risco, inclusive, de ter um conflito entre as partes, tomar uma bala ali, do nada. Então, é muito complicado mesmo. Por meio de nota, a Frente Nacional de Luta já tinha confirmado no sábado a prisão do Rainha e também do Lima. E por meio do comunicado afirmou que as detenções têm o cunho político, sempre o cunho político aqui. E ao contrário do que disse a polícia, a organização atribui as prisões ao que chamam de jornada de ocupações, ainda falando aí do Carnaval Vermelho. Em recente reportagem ao canal CNN, lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra disseram que deverão ocorrer dezenas de invasões país afora em abril, caso o governo não apresente um plano nacional de reforma agrária que contemple um cronograma de assentamentos durante todo o governo Lula. Nas contas do movimento, há cerca de 100 mil famílias acampadas no Brasil, das quais 80% são vinculadas ao movimento MST. A maior parte se situa na região Nordeste. Uma liderança do MST disse ainda que o atual governo não criminaliza lutas populares. Por outro lado, também há a leitura de parte do movimento de se desencadear uma série de invasões
e pode acabar fortalecendo a oposição ao governo e tensionando ainda mais o ambiente político. Pois é. Agora, invasão de terra é também terrorismo? Invasão Não, é uma curiosidade. É o terrorismo dos proprietários. É Né? questão interessante, né? Onde daqui a pouco nós teremos novamente, onde as pessoas que têm ali a sua terra invadida, eles serão processados porque estão impedindo a invasão. São umas coisas assim que acontecem nesse país que não tem cabimento nenhum. Agora, é o que eu falei, volto novamente na mesma tecla. Não é porque você está ali num grupo de sem terra que você é sem terra. Todo mundo sabe disso. Tem de tudo ali no meio daquelas pessoas. Tem gente séria sem terra, claro, lutando por terra. Tem, claro que tem. Não podemos fazer ali colocar a régua no mesmo grau para todo mundo. Mas, infelizmente, nós temos aí notícias, temos acompanhado, tem muita gente infiltrada ali dentro, e o que ele menos quer é terra, tá? Então, é bom tomar um pouco de cuidado com relação a isso também.